Bom, então, bom dia. Nós vamos dar continuidade ao que a gente viu na aula passada. O que nós estávamos falando na aula passada? Está escrito aí, né? Eu estou dando um spoiler já, né? Estamos falando de grafos de redes, não é isso? E por que nós falamos que isso era uma coisa importante? Vamos lembrar, vamos repassar aqui. Então eu expliquei o que é um grafo, né? Eu disse como é que a gente define um grafo, né? Eu acho que tem alguma luz a mais que eu poderia apagar aqui, não é? Aí eu mostrei vários exemplos, a gente vai estudar alguns aqui sobre tipos de grafos. Mostrei que o grafo pode ajudar a gente a pensar em descobrir problemas, né? Falei sobre cadeia alimentar e eu espero que vocês tenham assistido o vídeo. Todos assistiram o vídeo? O que vocês acharam? Vai ter uma atividade hoje que se você não assistir o vídeo, você vai ficar para trás, tá? Então vamos lá. Mostrei vários tipos de rede e modelando o mundo como grafos, né? Então a gente começou a ver um pouco sobre grafo de conhecimento. E aí a gente pegou um exemplo das pontes de Königsberg e mostrou que a gente pode usar uma abstração de grafo para resolver um problema, certo? E o grande lance dos grafos é que a gente pega princípios simples para trabalhar com sistemas complexos. Falei sobre grafo homogêneo. Quem é que lembra o que é um grafo homogêneo? Exatamente. Então as nós e as arestas representam o mesmo conceito. Daqui a pouco vocês vão ver que isso vai ser importante para a gente. A gente começou com o exemplo das 8 cidades, que hoje a gente vai explorar mais, tá? Pegamos esses grafos simples e importamos ele, né? Mostramos como ele seria como uma tabela, vimos vários modelos e importamos ele no... isso aqui ficou meio fora de ordem, mas eu mostrei que pode ser representado desse jeito ou desse. E importamos o grafo no Cytoscape, certo? Legal. Aí depois eu comecei a dizer assim, olha, não é qualquer grafo que a gente está falando. A gente vai dividir em duas categorias, lembrando que essa categorização, mais ou menos fui eu que inventei, certo? Não é que fui eu que inventei. Grafo de conhecimento é uma categoria que já existe. Mas os outros grafos que não são os de conhecimento não tem uma categoria para eles e eu chamei de grafos de fenômenos. Apesar de que podem existir outros tipos de grafos, mas eu estou querendo dar... Vocês vão entender no fim da apresentação de hoje por que a gente fez. A gente começou com os grafos de conhecimento, falei que a ideia é representar o conhecimento de uma forma que as máquinas possam processar. Esse caso de estudo, na verdade, eu adiantei, mas a gente vai ver ele mais para frente, tá certo? E aí a gente começou a entender a questão da semântica. Como é difícil a máquina trabalhar com texto livre, por exemplo, e por que é importante a gente estruturar num grafo, certo? Falamos de semântica explícita, né? Árvore, conhecimento formal e chegamos até o conceito de ontologia e grafo de conhecimento. Eu falei que grafo de conhecimento é um termo relaxado, né? De ontologia. Isso é uma definição pessoal, você não vai achar isso. Eu não achei ainda isso escrito em lugar nenhum, mas na minha opinião é isso. E a gente viu que no grafo de conhecimento, a gente não necessariamente tem tudo homogêneo. Por exemplo, eu posso ter relações diferentes que representam coisas diferentes, tá? E aí, a depender da relação, eu vou fazer uma dedução diferente, certo? Então, a gente viu grafos de conhecimento, primeiro do Genome Ontology, falamos de conceitos e relações, certo? E vimos lá como é que o Genome Ontology organiza essas coisas, vimos outros grafos de conhecimento e falamos do Human Synthesis Network, que a gente pegou uma rede simples ali, né? E pegou e montou isso lá no Cytoscape, para a gente ver o jeitão de um grafo de conhecimento. Depois pegamos um grafo um pouco mais complicado,
Aqui é só mostrando um pouco sobre o grafo de conhecimento, que foi esse Prime KG. A gente também montou ele lá no Cytoscape para ver o jeitão dele e a gente respondeu essa pergunta, que a gente vai retomar lá hoje. Então vocês se lembram o que a gente consegue fazer com grafo de conhecimento, certo? E a gente viu que várias coisas, várias perguntas muito interessantes foram feitas. Agora a gente vai mudar o canal e vai falar de outro tipo de grafo. E esse grafo eu chamo de gráfico, eu estou chamando de gráfico de fenômenos, mas é um nome que eu inventei aqui para tentar vocês entenderem que tipo de gráfico que eu estou falando. Então nesse grafo, o que eu... Ah, mas tem conhecimento nesse grafo? Tem conhecimento nesse grafo. Todo grafo tem algum conhecimento. Então por que você não chama de grafo de conhecimento? Porque aqui o que a gente está tentando fazer é uma coisa diferente, tá? Por exemplo, esse grafo aqui, quem é que reconhece ele? Só o pessoal da biologia, né? Vai lá. Fala, pode falar. Exatamente. Vocês devem lembrar da apresentação do Murilo, que ele estava falando de como as proteínas, de uma via aqui, né? E esse BRAF aqui era uma mutação, lembra disso? E tem mais um cara aqui que a gente não vai ver hoje, porque depois o Murilo pode explicar melhor isso, que é um medicamento, né? Tá, por isso que está até de uma cor diferente ali, tá? Então, o que essa aresta representa? Quem é que sabe me dizer? O que essa aresta representa? Uma interação, certo? Algum tipo de interação, tá? Então, note que, nesse caso, é uma interação entre proteínas, tá? Então, note que aqui, eu não estou... Eu poderia chamar de grafo de conhecimento, mas o propósito aqui é diferente. Eu estou pegando um grafo e eu estou querendo representar alguma coisa que está acontecendo, certo? Eu quero representar um mapa de um acontecimento. Então, esse grafo ele tem um propósito um pouco diferente do outro, certo? Então, como seria esse grafo se fosse uma tabela, tá? Novamente, a gente vai fazer o exercício que a gente fez na aula passada, tudo bem? Agora vocês já estão tão escolados nisso que vocês já deviam responder isso muito rapidamente, não é isso? Vou voltar para cá. Se isso fosse uma tabela, como vocês representariam esse grafo? Seria o nó de origem, para onde estão apontando os nós seria as arestas. Maravilha. Então, uma primeira coisa que foi dita, que é fundamental, é que esse grafo é direcionado. Tá? Por que é importante que ele seja direcionado? Eu estou querendo mostrar o sentido de um certo fluxo, né? A ordem que as coisas acontecem. Eu diria até mesmo a ordem temporal, de uma certa maneira, né? Porque começa aqui em cima lá, tem um cara antes desse Haas aqui, né? Um cara que fica fora da célula lá. Eu devia ter trazido a figura do Murilo. Mas tem um cara lá, mas existe uma ordem temporal aqui das coisas, certo? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? O pessoal da computação está viajando na maionese? Não? Avisa, tá? Porque tem uns caras da computação que ficam assustados. Então, o que seria para vocês? Como vocês colocariam isso na tabela? Lembrando daquela mapeamento para tabelas. Como vocês colocariam isso numa tabela? Poderia ter especificado uma tabela quais são as proteínas separadas para a identificação. Aí uma outra tabela, vamos ter as proteínas de origem, proteínas de destino, e aí você teria alguma ação, qual é a aresta, ou qual é a ação que está acontecendo. Tá, por exemplo, inibindo, ativando, alguma coisa. Boa, vocês ouviram o que ele falou aqui? Eu poderia trabalhar com duas tabelas,
certo? Então eu teria uma tabela que seriam os nós. Lembram disso? A gente já fez isso mais de uma vez, tá? Então, geralmente quando eu represento a tabela que são os nós, relembrando, eu vou ter uma primeira coluna que vai ser o que a gente vai chamar de chave de identificação, que tem que ser única, para eu identificar cada nó daquele. Geralmente a sigla da proteína poderia ser, porque ela é única e assim por diante, tá certo? E eu posso ter outras colunas que são as propriedades, tá? Então isso aqui é uma tabela, né, que representa os nós, tudo bem? E eu teria uma outra tabela que representa as arestas, certo? Não, desculpa, isso aqui é a tabela de nós, né, mostrando a sigla da proteína, um identificador. Eu poderia escolher esse como chave também, se eu quisesse, tá? Depende muito, né? Ele só tem que ser único. E ali o degree, por exemplo, seria o grau de relações. Eu coloquei qualquer coisa só para vocês entenderem que a gente poderia ter, né, alguma identificação. Depois, eu tenho as arestas, certo? E as arestas vão ser, novamente, eu tenho que ter a origem, eu tenho que ter o destino, e eu tenho que ter propriedades que identificam o que está acontecendo naquela relação da aresta. Certo? Então, por exemplo, aqui, e a gente vai trabalhar exatamente com essa tabela, por exemplo, eu tenho, vocês vão ver lá quando eu falar de um banco chamado string, aqui eu tenho uma espécie de não é índice, né? Rate, em inglês seria uma taxa, que é calculada sobre evidência dessa relação aqui. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas isso aqui são propriedades que vão estar nas arestas, certo? Na verdade, existe uma terceira forma de fazer isso, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? E que eu não coloquei nos slides, porque eu só percebi isso quando eu estava preparando a aula, não deu tempo, tá certo? Qual seria a terceira forma? Eu poderia colocar tudo numa tabela só? Reflitam comigo. Você é da computação, quero ver o pessoal da biologia. Dá para colocar tudo numa tabela só? Vamos lá, eu vou fazer o seguinte, um exercício aqui com vocês. Eu vou pegar essa tabela aqui, tá certo? E vou dizer o seguinte, essa tabela tem tudo que eu preciso, não vou criar outra tabela. Vocês acham que faz sentido? Ou eu perco alguma informação? Essa é a pergunta. Vocês acham que eu perco alguma informação nessa tabela aqui? O que vocês acham? Vamos olhar a tabela de nós, tudo bem? Vocês estão vendo esse identificador aqui? Estão vendo? Eu tenho aqui essa informação. É uma informação que eu perdi, certo? Tá. Então, assim, existe um processo em computação que é muito usado em análise de dados, muito, que se chama desnormalização, tá? Depois eu posso até explicar por que tem esse nome estrombólico. O que é uma desnormalização? Muitas vezes o pessoal de análise de dados gosta de trabalhar com uma tabela só. Eu não quero ter 3 tabelas, quero ter uma só. Então o que a gente faz? A gente vai usar o que a gente chama de redundância. O que é redundância? A gente vai chegar aqui, onde tem esse cara aqui, vai criar uma coluna, certo? E vai colocar nessa coluna, vai colocar nessa coluna o que a gente chama de metadados sobre a primeira coluna, certo?
Então, por exemplo, a KT1, tá? Eu vou vir aqui, a KT1 é esse cara aqui, não é isso? Então, eu vou chegar aqui e vou falar assim, Node 1 Identifier, por exemplo. Tá? Então, esse aqui é o identificador da KT1. Vou colocar aqui. Tá? Araf. Vamos lá. Araf. Eita, Araf nem está aqui, né? Bom, então eu não tenho o identificador Araf aqui para puxar rápido, tá certo? Mas se eu tivesse, seria o identificador do Araf aqui. Tudo bem? A mesma coisa eu vou fazer com o nó 2, certo? Então eu vou ter que ter mais uma coluna aqui, certo? E o que essa coluna vai ter? O identificador do nó 2, certo? Node 2 Identifier, certo? Aí aqui vai ter Braf, aí eu vou pegar aqui Braf, ó. Tá vendo? Aí coloco aqui. Tudo bem? Pique não sei o que, não tem. MapK, não tem. CRAS, não tem. Tudo bem. Então, mas aí teria os identificadores das respectivas colunas. Estamos juntos aí nesse negócio? Todo mundo entendeu? Isso se chama desnormalização, tá? Então, isso virou uma tabela só, certo? Se eu quisesse 3 informações do nó 1, eu ia colocar mais 3 colunas. Se eu quisesse 3 informações do nó 2, eu ia colocar mais 3 colunas, certo? Qual a vantagem e a desvantagem da desnormalização? Vantagem é que tudo num lugar só. Isso facilita muitos processos, como por exemplo, eu quero fazer um download. A gente vai fazer hoje no string. Aí o string diz assim, cara, para facilitar a vida da pessoa que está fazendo o download, eu vou desnormalizar. E o string faz isso, ele desnormaliza, certo? Então, facilita. Quem desenvolve o sistema, trabalhar com uma tabela só é maravilhoso, porque eu não preciso pegar 2 tabelas, conectar, não sei o quê, tudo, isso é ótimo. Quais são as desvantagens? Mas a tabela fica grande por quê? Redundância, exatamente. Vocês estão percebendo que toda vez que aparecer a TK1, eu tenho que repetir o identificador? Então isso é redundância. Ele fica repetindo a informação, certo? Então essa tabela, ela vai ficar muito maior do que as duas isoladas. Muito maior. Vai ocupar muito mais memória, certo? Então, a gente tem que sempre avaliar o custo-benefício, certo? Essa aqui vai exigir menos processamento, mas vai consumir mais memória. Eu tenho que sempre pensar nisso, certo? Nessa área, a gente lida com grandes volumes de dados, tá? Então tem que tomar cuidado, certo? Tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, certo? Mas tem outro problema a desnormalização. Exato. A atualização é ruim, não é? O que mais vocês acham que pode ser um problema aqui na desnormalização? Esse é um dos maiores problemas. Eu falo sempre isso na minha disciplina de bancos de dados. Então, quem é aluno de computação tem que saber o pior problema da desnormalização que existe. Qual é o pior problema? Ninguém sabe? E vocês faltaram essa aula? Banco de dados, isso a gente passa uma aula inteira só falando só esse problema. Se chama consistência. Por que isso pode gerar um problema de consistência? Imagine que eu tenho a TK1 e nesse aparece um ID e nesse aparece um ID diferente. Qual é o certo? Eu não sei. Eu não sei qual é o certo. Erro, atualização. Alguém foi atualizar, não percebeu que todos os ATK1 e mexeu só no 1 e 2. E os outros ficaram sem atualizar. Tá certo?
Isso gera um problema de consistência. E isso é mais comum do que a gente pensa, certo? Por isso, redundância é uma coisa que a gente abomina, certo? Quando a gente faz análise de dados, a gente faz assim, ó, para não ter problema, pra vocês aprenderem. A gente guarda a informação separada sempre. E só cria redundância quando a gente exporta para fazer alguma análise. Só. Então, aquela informação que eu exportei, depois eu posso até jogar fora. Ela não é, eu nunca vou atualizar essa informação. Isso é muito comum em análise de dados. É um processo que a gente chama de ETL. A gente vai falar mais na frente. Vocês entenderam isso? É uma visão, uma visão. É uma visão, exatamente. Tá certo? Bom, então, esse dataset... Ah, calma lá. Esse negócio está no lugar errado. Tá? Bom, então, agora que a gente estudou essa segunda forma de representação, a gente vai ser apresentado para um banco de dados e a gente vai começar a mexer com ele, certo? Eu quero que, principalmente quem é da computação, não se preocupe tanto ainda com os conceitos biológicos. Depois a gente vai ter outra, vai ter mais apresentadores, o Murilo vai falar mais e a gente vai discutir mais essas coisas, tá certo? A intenção hoje não é tratar com os aspectos biológicos disso aqui. É só a gente ter uma visão muito rápida da representação. Então todo mundo vai entrar nesse endereço aí do string, tá? Podem entrar nesse link aí do string. Tudo bem? E para que serve o string, tá? Então, deixa eu fazer uma coisa, porque eu não tinha separado, mas eu acho que é importante. Eu quero mostrar aqui o slide do Murilo, que ele falou sobre isso. Porque... Não está aqui, está vindo aí. Porque eu acho que é muito importante a gente estar com o contexto na mão aqui, tá certo? Então, só para vocês lembrarem, aquilo que a gente acabou de apresentar, o Murilo apresentou aqui, ó. Não sei se vocês lembram disso. Ele estava mostrando essa via de sinalização. Todo mundo lembra disso? Quem não lembra, volta lá para o vídeo e assiste a aula de novo, tá? Ele foi mostrando que tem uma viazinha que vai sinalizando, falou sobre melanoma, falou sobre esse medicamento aí, tá certo? E foi falando sobre essas coisas aí, tá? Eu não sei por que ele está dando esse negócio aqui. Tá. Tudo bem? Então, o que a gente está mexendo aqui é isso aqui, é esse tipo de melanoma, é essa via que a gente está interessado, tudo bem? E vocês lembram que ele mostrou que essa via, isso aqui é apresentado num sistema chamado KEGG. A gente também vai retomar isso hoje, que vai mostrando a via inteira, tá? Bom, então a gente vai entrar aqui no string, certo? Por alguma razão, a minha máquina resolveu disparar esse negócio aí. Esse negócio que ela está dizendo que eu estou fazendo alguma coisa que eu não devia, sei lá. Eu interpreto assim, né? Ele está fazendo isso, quer dizer alguma coisa doida, né? Não é? Não sei. Ele está achando que eu estou querendo fazer alguma coisa que ele não quer que eu faça. Mas enfim. Aí, o que a gente vai fazer aqui? O que é isso aqui, hein? Nossa Senhora. Nossas máquinas às vezes fazem umas coisas irritantes, né? A impressão que eu tenho é que tem alguma tecla presa aqui. Bom, então aqui a gente vai escrever melanoma, certo? Por que melanoma? Porque, se vocês se lembram, o caso que o Murilo apresentou é sobre melanoma, tá? Aí ele vai pedir para vocês qual é que você quer. A gente bota, se você for escolher a opção, todas as bases, mas eu vou dar um search aqui. Ah, uma coisa importante.
Aqui embaixo está aparecendo Homo sapiens. Para quem não lembra, Homo sapiens, nossa espécie, certo? Então, por quê? Porque você pode procurar vias de sinalização em outras espécies, tudo bem? Vamos lá. Aí, o que ele vai trazer? Isso está nos slides também. Depois, se você quiser fazer de novo em casa, tem nos slides, né? Ele traz aqui, certo? Ele traz duas opções. Uma opção é esse Curated Ontologies. Ah, agora vocês sabem o que é ontologia, né? Então, vocês estão vendo aqui o seguinte. Tem várias, a gente até vai falar de outras aqui. Aqui está, tem uma ontologia de doenças, eu acho que eu já mostrei um exemplo para vocês. Tecidos, tem esse Monarch que a gente vai falar mais para frente, tá? Aqui, você pode pegar do Gen Ontology. Esse é um caminho. O outro caminho é From Publications. O que é From Publications? Muita gente, ao publicar artigos, estudam vias de sinalização, certo? O cara vai lá e publicou um artigo científico. E na biologia, eles têm um processo bastante organizado de depositar esses dados, tá? Em algum lugar. Na verdade, a gente vai ver aqui eu diria que é um sistema meio secundário. O primário, provavelmente a gente vai ver melhor, que vai ser o GEO lá. As pessoas depositam dados lá, certo? Mas, hoje, a gente vai pegar só Curated Ontologies. Por quê? Porque a gente está interessado nesse primeiro aqui, ó. Quem é esse primeiro? Vamos lembrar. Quem é que lembra o que é o KEGG? Hã? Mas o KEGG em si, o que é? Fala. É um banco de vias de sinalização, né? Ele usa a palavra ontologias aqui, mas num termo... É porque a ontologia é tão benevolente que todo mundo acaba usando, mas poderia ser chamado de ontologias. Ele está chamando de ontologia, mas eu diria que de uma forma mais apropriada são vias de sinalização, tá certo? E se você quiser ver lá no KEGG, você pode... Eu vou abrir em outra aba aqui com o botão direito, tá? Tá parecendo diferente? Ah, desculpa, gente. Tem um passo que eu esqueci de falar. Ah, desculpa. Você tem que entrar nessa opção Pathway aqui. Desculpa, eu esqueci desse passo. Porque provavelmente vocês estavam lá em cima. Tem que pegar esse Pathway Process Disease. Tá? Eu esqueci desse passo. Tudo bem? Apareceu o KEGG. Aí você clicou com o botão direito, abrindo uma nova aba. O que ele faz? Então, o KEGG é um repositório, não é só um repositório, né? Ele é um sistema que tem dados onde eles documentam vias de sinalização. O Murilo deu uma primeira apresentada disso aqui, depois a gente pode estudar melhor, mas ele explicou um pouco, né? Quem não sabe isso, vai na aula do Murilo, tem lá mostrando que tem coisas aqui que ele está promovendo, tem coisas que ele está inibindo, certo? E aí tem uma distinção aqui, eu não vou dar aula sobre isso. O mais importante é que vocês observem que isso aqui é um grafo, certo? Ele é um grafo. E é um gráfico do que eu vou chamar de fenômeno. Ele está representando um fenômeno, que é uma sequência de ações aqui. Tudo bem? Ali está falando que é melanoma, aqui está mostrando. André, por que você entrou no string e não no KEGG? Eu tentei exportar direto do KEGG e não tem formatos muito palatáveis, certo? Depois eu posso dar uma aula sobre o que acontece quando você achar um formato muito sinistro. Mas, por enquanto, o KEGG não tem nada muito didático para a aula de hoje.
O string, ele traz os dados do KEGG e vai nos dar num formato bem mais palatável, certo? Então a gente vai dar o contínuo, tá? E aí vai abrir essa tela aqui com um baita grafo lindo, certo? Que é bonito, não é? Vocês não devem estar entendendo nada, mas é lindo, tá certo o grafo? Bom, na verdade esse grafo ele está trazendo as mesmas proteínas que você viu lá no KEGG, certo? Só que ela está trazendo de uma forma diferente. Em que sentido diferente? Primeiro, é que o string ele não está organizando a sequência temporal que o KEGG organiza, tá certo? Então não tem uma ordem aqui. Ele só está colocando as proteínas e as correlações entre elas. Por que ele não está colocando em ordem? Primeiro, a função do string é diferente da função do KEGG. Eles querem fazer coisas diferentes e complementares, certo? Para o string, o que ele quer é analisar a rede. Não interessa tanto que ordem, nem nada disso, certo? Eu não vou entrar em muitos detalhes, novamente, a gente vai poder aprofundar mais para frente. Eu vou só mostrar para vocês o básico do string, tudo bem? Você pode dizer assim, por que tem tantos traços? O que é cada um desses caras aqui? Cada um desses caras aqui é uma proteína, que é codificada por um gene, que está naquela sequência do KEGG. Então, cada nó desse do KEGG vai corresponder a um nó aqui, tudo bem? Ah, eu quero saber qual é a proteína que você está falando. Basta você clicar em cima da proteína, ele vai mostrar detalhes sobre ela, inclusive a forma, né? E tudo mais, tá certo? Bacana. Tem algumas que vocês têm que prestar atenção, que você diz assim, ah, tem uma aqui do KEGG que eu não estou achando nessa rede aqui. Aconteceu comigo, tá? Mas é porque muitas delas têm sinônimos, tá? E aí o string pode mostrar um sinônimo diferente. Mas se você clicar nela, ela te mostra. Quer ver uma que eu estava achando aqui? Por exemplo, daqui a pouco eu mostro. Tem uma que o nome estava diferente, eu não estava achando ela, aí eu descobri que ela tem um sinônimo. Aqui é o BRAF, tá vendo? O BRAF é o centro. Oi. Tem um detalhe que Ah. os genes nem sempre têm os mesmos nomes da proteína. Ah. Tem um nome e a proteína tem outro nome. Ah. Às vezes é o mesmo. Então não é nem tanto sinônimo, seria essa questão da diferença gene. Do gene, por exemplo, a proteína chama P53, o gene chama TP53. Ah, entendi. E isso, às vezes, o gene pode ser completamente diferente da proteína. O nome. Então, tem que ver se o seu experimento foi um sequenciamento de RNA, você precisa buscar por RNA. Se for proteína, você busca por proteína. Certo. Só um detalhe para ficar registrado, não sei se salvou aqui, mas nem sempre o gene tem o mesmo nome da proteína. Tá? Então, dependendo da base que você procura, se procurar por gene, você tem que usar uma nomenclatura. Se você for procurar por proteína, tem que usar a nomenclatura oficial de proteína. E existem bancos que normalizam essas nomenclaturas, então você pode conferir. Por exemplo, para gene foi feito um comitê para normalizar essa nomenclatura chamado UGO Committee for Gene Nomenclature. Tá? Então o site é o genenames.org. E aí lá você tem o nome certo do gene e todo o nome dos sinônimos e aliases. Isso, genename.org. Esse mesmo. Então se você escrever BRAF aí, ele vai dizer ou P53 ou PDL1, enfim, ele vai dizer qual eram os nomes prévios, todos os sinônimos que já foram atribuídos e qual é o nome oficial hoje. Tá? Muito legal. Ele relaciona com proteína? Relaciona. Tem todos os links para você sair daí para as bases. Isso Boa. também vale para diferentes modelos. Às vezes o gene não tem o mesmo nome no camundongo. Tá, então eu repito aqui. Tá, depende do modelo. O gene não tem o mesmo nome no camundongo. Então, ou no rato. Ou na abelha, que a gente vai ver aqui, vai aprender sobre abelhas também. Bacana. Então, eu vou mostrar um exemplo disso, mas antes disso, a gente vai se concentrar nessa rede nas coisas, que é o seguinte. Por que tem tantos traços aqui, de tantas cores?
certo? Se você clicar no traço, inclusive, ele mostra. Se você vier aqui para a legenda, ele vai explicar para você o que significa cada cor, certo? Então, por exemplo, ele tem 3 grupos aqui, tá? O grupo número 1 é que ele está pegando interações conhecidas e tem 2 origens. Bancos de dados curados, certo? E interações que foram experimentalmente testadas, certo? Então esse é um tipo, é aquela que a gente viu no KEGG, que é uma proteína, vai me corrigindo aí se eu falar bobagem, viu, Murilo? Uma proteína interagiu com a outra. Então essa interação replica o que você viu lá no KEGG. Já isso aqui não é exatamente, porque isso aqui é o seguinte, ele vai analisar outras formas de interação que a gente chama, qual a ocorrência ou qual a expressão que está aqui, tá vendo? Então isso aqui, por enquanto, a gente não tem background suficiente para ficar olhando. Então vamos olhar só esse primeiro, que é o melhor. Tá, então, para a gente dar foco nisso, a gente vai ter que vir para Settings e a gente vai dizer o seguinte, olha, eu quero dar foco só num subconjunto. Vocês estão vendo que todas as interações estão aqui, você pode ativar ou desativar elas, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, primeiro, eu vou dizer para ele que eu só estou interessado no Physical Subnetwork, tá? E ele explica aqui o que é justamente o que a gente está falando sobre as interações mesmo físicas, vamos chamar assim, né? E aí, quando eu peguei o Physical, e aí eu dei um update aqui, tá? Agora ele vai me dar 3 opções, tá? Eu vou simplificar muito isso, por quê? Porque eu quero importar o grafo mais simples nesse momento lá para o Cytoscape. Então eu vou simplificar. Eu vou tirar Text Mining, que isso aqui foi baseado em mineração de texto. Eu diria talvez que tenha menos segurança disso, porque isso foi uma máquina que minerou de texto, não teria tanta segurança. Eu poderia deixar database, mas como eu quero simplificar, eu vou deixar só experimental. Você usa geralmente o que, Murilo? Databases e experimental? É? Eu vou tirar aqui, não é porque eu não acho que é importante, que esses aí são curados, né? Mas é porque eu quero só ter um tipo de interação, tá? Então, se vocês fizeram... outra coisa que eu vou fazer é que eu vou... Não, eu acho que isso aqui está suficiente, tudo bem? Então, vocês estão vendo... Posso só dizer que eu deixo o database? Pode. Eu gosto de deixar também o database porque aumenta a chance de identificar interações novas que ninguém nunca mostrou. Se eu ficar restrito às interações que já foram observadas experimentalmente, eu corro o risco de não publicar nada muito novo. Então eu gosto de deixar essas outras interações para aumentar a minha chance de... Eu aumento um pouco de ruído na minha amostra, mas pelo menos eu corro a chance de identificar alguma coisa que ninguém nunca mostrou, entendeu? Então, database é como se fosse assim, o cara fez algum estudo que dá evidências de que deve existir essa interação, mas não foi no laboratório lá mostrar isso, é isso? Não tem estudo mostrando isso. Legal. Tudo bem? Bom, então o nosso gráfico ficou assim. Oi, pode perguntar. Então, cabe a você filtrar o nível de confiabilidade que você está dando aquilo. Por exemplo, às vezes é uma coisa que o pessoal acredita computacionalmente, mas foi acredita por 100 cientistas de confiança. Então, é uma coisa interessante, porque, por exemplo, você vai lidar futuramente. Bom, como é teu nome? Carol. Legal, Carol. Gostei da sua contribuição. A Carol está falando o seguinte, vamos ver aqui o que ela está falando. Quando você vem aqui no filtro, tem uma parte que é Interaction Score aqui, que é o que a Carol falou. É uma conta que o sistema vai fazer de quanto é confiável, principalmente se a gente estiver falando de uma coisa que não foi validada experimentalmente, tá certo? Então você pode escolher filtrar, ou até um valor custom aqui, você pode escolher filtrar quanto de confiança você quer daquilo ali, tá? Você pode escolher aqui o filtro da confiança, certo? Tudo bem. Aí, eu não vou fazer isso agora, mas dá para fazer isso. André, eu quero saber como é que ele calcula essa confiança.
Então aqui estão as telas capturando os passos, certo? E aqui eu mostro 2 links, evidências e scores, que documentam como isso é calculado, tá? Aí vocês podem ler se quiserem, certo? Bom, agora a gente vai para o passo que é o seguinte. Então a gente chegou nessa rede aqui, certo? Agora a gente vai para o seguinte passo. A gente vai exportar essa rede, certo? Então a gente vai para o Exports. Quando chegar no Exports, vocês vão ver um monte de coisa que vocês não têm a menor ideia do que seja, mas vocês vão conhecer, vão ver uns caras familiares. Você vai ver escrito ali, TSV. Aí você vai falar, ah, André falou sobre TSV na aula, esse cara aí eu conheço. TSV é primo irmão próximo de sangue do CSV. É a mesma coisa que o CSV, só que ele usa tab ao invés de vírgula. Tá certo? Tudo bem? Então vamos descer. Aí tem 2. Tem um, inclusive, que ele fala aqui, ó, esse aqui é excelente para o Cytoscape, tá vendo? Que é o software que a gente vai usar. Então vamos usar esse. Download. Aí grava onde você quiser, em qualquer lugar. Você vai lá em Downloads, em algum lugar. Eu vou criar um tempo 6 aqui. Grava o teu arquivo TSV. Certo? Tudo bem? Bom. Agora, e eu esqueci de avisar isso para os demais. Quem está com o notebook teria que ter instalado o Cytoscape. Eu vou dar um tempinho. Hã? Dá. Agora dá para usar o web, mas para a tarefa que eu vou fazer mais para frente, não. Se quiser usar o web, pode, nesse momento, tá? Mas vai ter uma tarefa que eu vou fazer mais para frente que não dá. Se quiser, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pausa para quem não tiver instalar e quem tiver entrar na máquina, porque já está instalado aí na máquina. Ok. Então, espero que todo mundo tenha conseguido o Cytoscape. Certo? Esse software, ele é um pouco... Ele assusta no começo, que a tela parece meio complexa, certo? Mas na medida que você for se acostumando... Opa, eu estava sem o microfone perto, mas eu acho que deu para ouvir, né? Então ele parece meio complexo, mas na medida que você for se acostumando, você vai vendo que você vai ficando familiarizado com ele, certo? Ó, eu esqueci de descongelar a tela. Então, esse é o mesmo que você rodou na web, só que esse aqui tem 300.000 coisas a mais. Então, é isso que assusta um pouquinho, certo? Mas vocês vão ver que os processos são muito parecidos. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai importar aquele TSV como uma rede, certo? Então, vocês vão clicar, vocês podem clicar nesse ícone aqui que é o mais fácil, ó, que é esse de importar a rede, tá vendo? Tem uma redezinha com uma seta. Você clica nele. Aí ele vai pedir para você pegar o arquivo que você baixou. Vou pegar aqui o arquivo que eu baixei, certo? Aí ele vai abrir essa tela. Essa tela é fundamental, gente. Vocês têm que dar atenção a essa tela, senão zoa o barraco, certo? Bom, aqui em cima de cada coluna, você vai dizer para o Cytoscape qual é o papel daquela coluna, tudo bem? Então, por exemplo, ele já deduziu, e deduziu muito bem, que esse Node 1 aqui é o source, tá vendo? Essa bola verde quer dizer que ele é o source, ele mostra aqui, é a identificação, lembra que eu falei que tem que ter do nó de origem, tudo bem? Esse aqui é o destino, ele também então só existe um source e um destino, que é a identificação do nó de origem e a identificação do nó de destino, tudo bem? E o que é... Você passa o mouse em cima, você passar o mouse em cima... Aí aparece aqui, source target. Tem lugar para escolher, né? Hã? Você clica aqui. A bolinha, a pontinho, isso é o target. Isso. Convenção. Não é convenção, é o que. Na verdade, a maioria dos softwares que eu uso, é dele, mas muitos softwares que eu uso a mesma convenção. Tá? Agora, se você passar o mouse em cima, ele mostra, ó, target node. Tá vendo? Passou.
Aí você tem que ir coluna por coluna dizendo, essa aqui é o source, essa aqui é o target, tá certo? E essa coluna aqui, o que vocês acham que é? Essa tabela, se vocês lembram que eu falei, ela está desnormalizada, certo? O que significa? Significa que ele colocou nessa tabela informações do metadados do source e metadados do target também, certo? Essa daqui é o ID do source. Então eu tenho que clicar aqui e dizer, olha, isso aqui é um metadado do source. Tem como fazer isso? Tem. Verdinho aqui, tá vendo? Source Node Attribute. É esse verdinho aqui. Ele é da mesma cor do source, só que qual a diferença de source e source node attribute? Tá? Source é a identificação única da fonte para ele montar o grafo. E target é a identificação do destino para ele montar o gráfico. É como ele vai encontrar quem é a fonte, como ele vai encontrar quem é o destino. Certo? Tudo bem? O que é source metadata? São dados adicionais que vão ser agregados ao nó da fonte, porque está desnormalizado, certo? Então esse nó é source, tá vendo que ele ficou verdinho aqui? Tá? Esse outro nó é o quê? São metadados do target. Então eu vou colocar aqui, ó, target node attributes, certo? Tudo bem? E todos esses outros são metadados da aresta. São dados da aresta que liga um para o outro. Tá certo? Na verdade, vamos ver o que tem aqui. Tem um score. Lembra aquele score que a gente comentou lá no string? Ele vai mostrar score experimental. Por que esses outros ele está mostrando 0? Porque eu pedi para excluir, lembra? Aí, na verdade, ele não devia nem colocar a coluna, mas tudo bem. A gente tem que perdoar, o sistema é excelente, é uma bobagem. Então ele só zera a coluna, tá certo? Inclusive, se você quiser, já que essa coluna ela não tem dados, você pode pedir para ele tirar. Ó, você clica aqui e diz, olha, eu não quero importar esse cara, tá? Esse aqui também, não quero importar. Por quê? Porque, na verdade, ele está zero, mas não tem nenhuma informação relevante, tá? Então, o que eu fiz aqui? Vamos ver. O combined, na verdade, ele vai acabar sendo igual ao experimentally, porque não tem mais nada. Então eu também posso tirar o combined se eu quiser, certo? Eu vou deixar só o score experimental. Então esse cara eu vou tirar também. Então, relembrando, vamos repassar. Todo mundo está comigo nisso aí? Todo mundo acompanhou? Oi? Oi? É porque na hora de apresentar lá, você não deve ter tirado o ticado das outros dados, que nem eu tirei. Aí se você não tirar aquele ticado lá, porque quando eu fiz lá no string, o que eu fiz? Eu fui aqui no string e na hora que eu vim aqui em settings, eu tirei o text mining e o database, só deixei experimentos. Você não deve ter tirado, e aí ele exporta com. Você entendeu? Então, repassando, eu tenho a identificação do nó de origem, a identificação do nó de destino, metadados do nó de origem, metadados do nó de destino e metadados das arestas, que eu tirei todo mundo e só deixei o experimentally determined. Tudo bem? Agora, eu vou dar o OK. E ele vai trazer para mim o quê? A rede. Olha que lindo. Tá? Vamos começar a nos apropriar do Cytoscape, certo? Como é que a gente vai se apropriar dele? Primeira coisa que vocês vão fazer é que vocês vão entender as 3 áreas dele, certo? Então vamos lá, 3 áreas do Cytoscape. Área da esquerda é uma área de administração onde você pode mexer em várias características do grafo, certo? Eu vou dar um exemplo. Tem uma seção aqui chamada Style. Na seção Style, você pode dizer para ele assim, olha, Style é a apresentação. Em vez de retângulo, o shape aqui, eu quero bolinha. Tá certo?
Aí ele vira bolinha, certo? Então, essa seção aqui é uma seção que eu vou customizar meu grafo, certo? Essa seção da direita aqui em cima é onde está o grafo. Inclusive, você pode arrastar e... né? Ah, André, mas eu vou ter que arrumar esse negócio na mão? Agora, a gente vai estudar aqui no menu um negócio chamado layout, que a gente não usou no outro, lembra? O layout são arrumadores automáticos de layout, certo? No fundo, eu vou ser sincero, eu não conheço todos esses layouts, eu vou meio que experimentalmente testando. Um que eu acho que funciona bem é esse Compound Spring Embedder, que eu tenho a impressão que é o mesmo que estava naquela ferramenta simples lá, tá? Para esse grafo, eu não sei se tem uma forma melhor. Vocês depois podem ficar brincando aí com os vários tipos. Circular, ó, que lindo esse aqui, circular, ó, maneiro. E aí você vai fazendo, tá certo? Bom, e a outra área que é importante vocês conhecerem é essa área de baixo. O que é essa área de baixo? É a visão na forma de tabela do grafo. Então, aquela brincadeira que a gente veio fazendo nessa aula, grafo, tabela, tabela, grafo, grafo, tabela, tabela, grafo, ele vai mostrar para você aqui embaixo, olha. Qual é a tabela? Olha só que legal. Então, você tem tabela de nós, tabela de arestas, tá vendo? E você tem o Network Table, que fala só quem é essa rede. Porque, na verdade, o Cytoscape pode ter várias redes, tá? Então, você tem um Node Table, tá vendo? Por exemplo, no Node Table, você tem cada nó. Então, você tem ATK1, o nome, e aí ele pega o String ID, certo? Na verdade, aqui, ele acabou... Tem dois campos, né? Porque essa tabela está desnormalizada. Então, você vai ver repetição se ele apareceu como nó 1 ou se ele apareceu como nó 2. Certo? Tudo bem? Agora, eu vou fazer a pergunta crucial. E eu quero que vocês gastem um tempo pensando sobre isso para me responder. Certo? Qual é a pergunta crucial que eu vou fazer agora? A pergunta crucial que eu vou fazer agora é o seguinte. Deixa eu abrir meu slide aqui, porque eu dei... Agora ele deu o Enable to Connect. Pronto. Qual é a pergunta crucial que eu vou fazer agora? Certo? A gente fez essa pergunta para grafo de conhecimento. E aqui são todos os passos, tá certo? E essa é a tarefa. Qual é a pergunta crucial que vocês vão responder agora? Tá? Tudo bem, André. Foi lindo, maravilhoso, vamos chorar e se abraçar, mas para que serve esse grafo? Então, a pergunta que eu quero que vocês respondam, essa é uma tarefa para fazer. Lembrando, vai ser submetido no Classroom. Então, vocês podem fazer no papel e fotografar ou fazer direto no computador. Tá certo? A pergunta que eu quero que vocês respondam é, dado esse grafo de interação entre proteínas, que tipos de análise eu posso fazer com ele? O que eu posso responder com esse grafo? Certo? Então, eu vou dar um tempo para vocês responderem essa pergunta aí. Então, let's do it. O que vocês concluíram da análise? Quem pode me dizer o que a gente consegue fazer com essas redes? Vamos lá. O que a gente consegue fazer com essas redes? Quem pode me dizer? Agrupar diferentes vias metabólicas. Legal. Sim. O que mais? Se a relação é de inibição ou estímulo. Bacana. O que mais? Boa. Uma pergunta mais ampla ainda agora. Vocês entenderam? Se ela mutar uma proteína, quais são as vias metabólicas afetadas? Isso é uma excelente pergunta para grafo, né? O que mais? Isso aí é o que eu vou falar agora, mas você já adiantou um negócio que eu ainda vou falar. E você ia falar a mesma coisa? O que são proteínas centrais? Então, na verdade,
eu fiz essa provocação para mostrar para vocês que nesse tipo de grafo, o tipo de pergunta é diferente. O que eu chamo de diferente? Esse tipo de grafo, ele é mais apropriado para o que a gente chama de descoberta, certo? Então, grafos de conhecimento, eles são muito usados para você inferir conhecimento, mas você já tem ali o conhecimento mapeado. Esse tipo de grafo, muitas vezes, ele tem um monte de relações que você, por exemplo, trouxe experimentalmente, que você vê algum fenômeno, e você quer descobrir alguma coisa que você ainda não sabe. Então, nesse tipo de grafo, a gente estuda um negócio chamado topologia. Vocês vão entender melhor daqui a pouco o que é topologia, mas nesse momento é importante vocês entenderem por metáfora. Eu poderia representar essas avenidas por um grafo, tudo bem? E eu poderia fazer perguntas do tipo, quem faz esquina com tal rua? Aí você ia conseguir saber, certo? Mas não é necessariamente a melhor pergunta, porque isso eu poderia resolver com tabelas, certo? Os grafos desse tipo, eles são bons para você fazer descoberta. Por exemplo, o que seria uma descoberta aqui? Se você imaginar que isso aqui é o castelo, não sei se todo mundo conhece Campinas, né? E alguém já passou por aqui, já deve saber a confusão, eu morei aqui perto, né? Então uma pergunta pode ser, qual parte dessa estrutura rodoviária é mais engarrafada, ou é mais intensa? Isso é uma análise que não é uma inferência. Eu vou ter que fazer a análise de toda a estrutura do grafo. Eu vou ter que olhar tudo que está interligado e me fazer uma pergunta mais ampla, certo? E vocês vão ver várias perguntas desse tipo. Aqui é um estudo que foi feito por uma aluna minha, a Patrícia, que é um estudo que a gente fez junto com o pessoal que construiu o Fishbase. Então, esse estudo, na época, a grande questão era, a gente queria falar sobre preservação, né? O Fishbase é um mega repositório sobre peixes do mundo inteiro, né? E a gente queria pensar assim, se eu quisesse escolher, né, um peixe, por exemplo, para preservar, que nem a gente faz com a tartaruga, né? Qual seria? Então aí eles primeiro conscientizaram a gente que esse conceito não é mais usado. Não sei se o Murilo tem familiaridade com isso, né? Mas hoje em dia eles pensam em ecossistema, não é? Porque não adianta você, por exemplo, preservar só um tipo de tartaruga se você não pensar no ecossistema em volta da tartaruga, não é? Tanto que, até mesmo se vocês forem lá para a Praia do Forte, na Bahia, vocês vão ver que tem um trabalho muito bem feito, né, de reeducação do povoado. Eles construíram toda uma nova estrutura de turismo ambiental, né, para preservar o ecossistema inteiro ali. Então a gente não tem que pensar só na tartaruga, tem que pensar em tudo o que está em volta. Então a questão eu não tenho que dar foco numa espécie, mas eu tenho que dar foco no ecossistema. Então o que a gente fez foi o seguinte, uma pergunta interessante dentro desse estudo, a gente pegou lá do Fishbase as cadeias alimentares dos peixes. Aqui só tem peixe, então não tem outros animais. Peixe não come só peixe, né? Aliás, tem peixe que não come peixe, tem peixe que come outras coisas. Mas aqui está. E a gente montou essa rede e a gente fez a seguinte questão, tá? Se você considerar, nesse caso, que uma aresta entre dois peixes significa que um peixe é predado pelo outro peixe, tá certo? Qual é o peixe que, se desaparecesse, ia impactar mais nessa cadeia, certo? Então essa é uma pergunta complicada, porque você pode dizer assim, não, eu vou pegar o nó do grafo e vou olhar quantos predam ele. Mas essa pergunta pode não ser suficiente. Por quê? Porque às vezes a cadeia tem mais de um nível. E um peixe desse que preda, ele pode ser muito predado. Então, tem toda uma cadeia que eu vou ter que explorar aí para entender o impacto do peixe. Isso é o que a gente vai chamar de centralidade.
Eu não vou entrar agora no contexto de como a gente mede isso, mas é só para vocês verem o seguinte, esse tipo de rede, ele é mais apropriado para eu descobrir coisas que eu não sei, certo? E a gente vai falar então sobre emergência. Esse tipo de rede a gente vai estudar muito o que a gente chama de comportamento emergente. O que é o comportamento emergente? É um tipo de comportamento que, se você olhar só a unidade, vamos pensar na proteína mutada lá no BRAF, lá, que o Murilo falou. Se eu olhar só o BRAF, será que eu sei o que vai acontecer? Eu não sei. Eu posso estudar a estrutura do BRAF, posso fazer tudo, posso botar no computador, em 3D, mas olhando só ela, eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei o que acontece quando ele está no meio da dinâmica. E aí você vai ver a confusão. E é esse tipo de análise que a gente usa para fazer esse tipo de rede. O que acontece quando você bota no meio da bagaceira? Certo? Vai emergir um comportamento. E aí o comportamento emergente tem toda uma área que estuda isso. Por exemplo, o movimento dos pássaros no céu. Foi um negócio muito estudado, né? Porque primeiro o cara pensava assim, quem está liderando esse negócio aí? Quem está dizendo para os outros pássaros que lado que vai? E aí eles descobriram que não tem. Né? Um pássaro fica olhando para o pássaro, os pássaros próximos a ele, tenta se alinhar. E o negócio vai saindo, é um comportamento emergente. Certo? Então, a gente viu dois tipos de grafos, certo? E um tipo de grafo, ele fica com esse negócio pulando aqui, né? Tudo bem. Gente, então um tipo de grafo, ele é mais apropriado para fenômenos, como a gente viu aqui. O outro tipo de grafo é um grafo de conhecimento. Esse aqui é mais voltado para descoberta. Esse aqui vai ser importante para inferências. Por quê? Porque não adianta eu descobrir um negócio e depois eu não sei explicar por que... Por exemplo, eu achei lá que aquele negócio é central. Ah, lindo, é central. Mas o que ele está envolvido aonde? Em que processo? O que ele está fazendo naquela hora? Quem assistiu o meu vídeo entendeu um pouco isso, né? Eu fiz um paralelo lá com o lobo. Tá, o lobo é importante, mas onde o lobo está inserido? Qual é a cadeia alimentar do lobo? Tudo isso é conhecimento. Tem que estar num outro grafo, tá certo? Então, o tom dessa disciplina é esse aqui, tá certo? A gente vai casar descoberta com conhecimento. Essa é a ideia, tá? A gente vai aprender a trazer os dados e fazer descoberta neles, e a gente vai aprender a combinar isso com conhecimento para concluir coisas. E esse vai ser o tom do trabalho, do projeto que vocês vão fazer, tá? Legal. Então, eu vou passar para um outro slide agora, tá? Porque eu concluo aqui essa parte, tá?